Como você morreria em cada planeta, Isabela? Vídeo do canal Já Pensou? Mandaram pra gente aqui, eu não conheço esse canal ainda. Vou deixar aqui na descrição pra você se inscrever. Então, bora dar uma olhadinha aqui do que se trata, porque o tema é super interessante, né? Eu também Bora achei lá. interessante. Muitos acham que Marte é um planeta facilmente habitável para os humanos, que é só a gente chegar, construir nossas redomas Sim. gigantes, plantar algumas árvores e criar não é nossas assim, futuras uai? gerações por lá. Mas a realidade é muito mais cruel do que você pensa, porque Marte tornaria a vida de qualquer ser humano um verdadeiro inferno, com Marte algo tem muito atmosfera, simples e minúsculo, que está presente em toda a superfície do planeta. Já em Urano, você teria a sorte de ver uma chuva de diamantes. Mas se algum dia isso acontecesse, pode ter certeza de que você também acabaria virando um desses não. diamantes. Ah, também não, eu sei não se eu queria compenso. estar numa chuva de diamante, cara. Imagina um monte de diamante caindo a sei lá quantos quilômetros por hora. Mas às vezes vale a pena, né, Léo? Não vai Às valer a vezes pena. vale a pena. Não, mas você não precisa estar tomando a chuva, pô. E outra, se o Você pode diamante... estar protegido contra a chuva, não pode não? Se nesse lugar tem muito diamante, logo o diamante deixa de ser raro, perde o valor. Não, mas aí eu vou pegar o diamante lá e vou trazer pra cá, entendeu? E talvez você nem consiga chegar perto da superfície de alguns desses planetas, pois a radiação de um deles é tão poderosa que você já estaria morto mesmo a 300 mil quilômetros de distância. Realmente, nossos Que planetas legal. vizinhos são muito criativos na Muito legal arte o de que ele tá eliminar a falando. nós, meros humanos. Mas sabia que em algum deles a gente até poderia sobreviver o bastante para contemplar as maravilhas daquele lugar? Dito isso, vamos conhecer mais Aqui sobre... virou Interestelar já, Virou né? Interestelar. Aqui agora é papo de... eles Temos que estão achar um planeta vindo. habitável. nossos vizinhos planetários e descobrir como você morreria em cada um deles. Mercúrio. Muita gente pensa que Mercúrio, por ser o planeta mais próximo do Sol, é o planeta mais quente de todos Nem no é, sistema né? solar. Mas isso não é verdade. Mesmo assim, o calor desse planeta seria, de fato, um dos motivos de você não sobreviver aqui. A temperatura do planeta durante o dia pode chegar até os seus 427 graus. Caraca, mano. Mais um dia normal lá no Rio de Janeiro, É então verdade. cariocas aguentam viver em Nordeste Mercúrio. brasileiro já tá... Pra você ter uma ideia, o traje de astronauta mais moderno que a NASA possui atualmente pode suportar apenas temperaturas entre 121 graus e 157 graus negativos. Então, mesmo que você tentasse caminhar na superfície de Mercúrio com Ia esse dar, traje, em questão de poucos minutos, seu corpo seria totalmente carbonizado e teria todo o líquido evaporado rapidamente, te transformando em uma ameixa seca cozida. Porém, o calor não é o Entendi. único problema desse planeta, pois É, o frio é de fato. igualmente perigoso. Durante a noite, a superfície de Mercúrio é extremamente congelante, podendo atingir os 180 graus negativos. Talvez o traje até te ajude a sobreviver por mais alguns minutinhos, porém, em menos de 5 minutos nesse frio extremo, você já teria sucumbido a uma morte lenta e dolorosa ao se tornar um picolé humano à deriva no planeta. Não Essa tem meio enorme termo. diferença de Não. temperatura ocorre porque Mercúrio tem uma atmosfera praticamente inexistente e o campo magnético bem fraquinho, o que impede o planeta de reter o calor ou de filtrar adequadamente os raios solares. E isso, Caraca. combinado à sua maior proximidade com o Sol, acaba gerando outros problemas pro azarado que ousar caminhar no menor planeta do Sim, a sistema radiação, solar, como né? a radiação intensa do Sol e os tornados de plasma. Mercúrio recebe 7 vezes mais radiação solar do que a Terra. Então, se você estivesse sem um traje espacial, em coisa de 1 milissegundo, as células do seu corpo já começariam a sofrer danos no DNA e você morreria em poucas horas. Já os tornados de plasma não são tornados no sentido tradicional da palavra. Afinal, o planeta não tem qualquer tipo de resistência do ar para isso. Por esse motivo, esses tornados são, na verdade, Moço, calma. Moço, a gente queria um motivo só, entendeu? Cara, Mercúrio... O cara Não, mas tá é porque- dando... mas- Gente, o planeta aqui realmente... Mas é porque Mercúrio é muito fodido, pô. Mas na verdade todos os planetas são muito fodidos, né? Aí é aquela parada que o questionamento que Nossa. fica, né? A gente existe na Terra porque a Terra foi perfeita pra gente ou nós nos adaptamos ao que a Terra é hoje em dia, né? Eu tendo a achar que a gente que se adaptou aqui, né? Mas é difícil mesmo. Teve as condições e teve... Nossa, é difícil, né? O mínimo de condição, mas foi dali pra É. seja o que Deus quiser. Eu achei que ia ser um motivo só. Ele deu 15 motivos aqui diferentes. Porra, Mercúrio! Melhore Mercúrio! Não, Mercúrio é Tá, a foda. gente já entendeu que você não gosta de ser humano. Não ironicamente, hoje em dia existe uma hipótese muito grande de que uma das grandes possibilidades que existiriam para ter vida, né, aqui no sistema solar, não é nem um planeta, né? Seria em uma das luas de Júpiter, né? A gente tem ali algumas luas onde a gente acredita que tem um oceano congelado ali, e aí baseando no nosso tipo de vida, que é 100% basicamente dependente de água,
a gente acredita que seriam planetas mais propensos a ter vida ali, né? Encontrar vida não, obviamente, inteligente, né? Mas vida em sua forma mais básica, né? Vórtices de partículas carregadas, formadas pela interação do vento solar e do fraco magnetismo do planeta. É difícil supor o que ocorreria a um humano caso fosse exposto a esse fenômeno, mas provavelmente ele sofreria com choques elétricos poderosíssimos e exposição a Aí o ainda Dr. mais Manhattan, radiação. Então já pode somar aí pelo menos Mercúrio uns não 4 rola. motivos diferentes para você Aí, ir de 4 base motivos, nesse primeiro gente. planeta. Será Muita que coisa. outro dos nossos vizinhos vai superar essa contagem? Eu chuto que Vênus supera. Chuta que Vênus supera por Vênus, quê? pelo que eu já estudei, Vênus é um dos planetas mais desgraçados que existe no sistema solar. E fruto do seu grande efeito estufa, né? Vênus sofreu um efeito estufa muito, muito intenso. Inclusive, é o planeta mais quente do sistema solar, né? A sua temperatura na superfície ali passa ali dos 400 graus, né? E tem uma atmosfera muito ácida e tudo mais. Ele vai falar os motivos. Vamos ver se o mano do vídeo concorda. Agora sim, vamos falar do planeta mais quente do sistema ó. solar. Para início de conversa, no momento em que você entrasse na atmosfera de Vênus, você seria instantaneamente esmagado como se fosse um copo de plástico. Isso acontece por causa da densidade da sua atmosfera, que é rica muito em alta. gases pesados, causando uma pressão atmosférica 92 vezes maior do que a pressão que você experimenta aqui na Terra. Mesmo que você aguentasse essa metano, pressão dióxido de esmagadora, carbono. ainda teria o problema do ar venusiano ser totalmente irrespirável, Sim. já que ele é composto por 96,5% de dióxido de carbono e 3,5% de nitrogênio. Isso Carai. significa que uma única respirada É. nesse planeta já seria sufocante. Sem Nada pra falar que a nós. atmosfera de Vênus ainda ia oferecer uma lista de desafios pra você. Por exemplo, as densas nuvens amarelas que cobrem todo o planeta são nuvens de nada mais, nada menos que ácido sulfúrico, uma das substâncias mais corrosivas. É, pior que é verdade isso. Eu achando que qualquer coisa que ele vai falar já é horrível, e aí ele vai e joga um outro fato mais horrível que o anterior. Esse mano do vídeo é bom, viu? Uma curiosidade, da última vez que a gente tava falando sobre planetas aqui, eu tava falando sobre o efeito estufa de Vênus, aí o pessoal comentando, pô, mas como que a gente sabe se a gente nunca foi lá, não tem como saber se realmente teve esse efeito estufa e tudo mais. Sim, nós já fomos, nós já estivemos em Vênus, obviamente não nós seres humanos, Tá. mas nós já mandamos uma sonda espacial para Vênus e, pasme, Isabela, ela durou pouquíssimo, se eu não me engano... Nem a ela... sonda salvou? Não, a sonda não aguentou. Se eu não me engano, ela durou 3 horas, eu acho, na superfície, adentrando a atmosfera de Vênus, né? Foi algo muito rápido, porque ela não conseguiu lidar com a natureza muito extrema de Vênus. A gente não estava preparado, né, pra isso. Melhore, Vênus, melhore E também. sabe o que é uma curiosidade interessante também? O quê? Vênus era um dos planetas que, no século passado, nós, antes de melhorarmos a nossa tecnologia ali para conseguirmos entender, né, a atmosfera de Vênus por meio do espectro, a gente acreditava, né, pelos primeiros estudos que nós fizemos de Vênus, que Vênus dava pra morar lá. seria um planeta muito, muito legal, assim, muito amistoso para a vida humana, né? A gente acreditava Tome. que essas nuvens aí que ele tá falando de ácido sulfúrico, de CO2 e tudo mais da atmosfera, era composta, na verdade, por grandes pântanos, né? A inocência. Os cientistas, pelas primeiras medições de espectro de Vênus, a gente acreditava que era composto dessa forma, assim, né? Um planeta bem amistoso, cheio de pântano e tudo mais. Obviamente, isso caiu por terra à medida que a gente foi avançando na tecnologia e entendendo melhor. Existem que poderiam corroer seu traje e chegar até sua pele muito rápido. E caso você inalasse um pouquinho desse gás, seus pulmões seriam destruídos em segundos. Sem falar no efeito estufa super intenso causado pela densa atmosfera do planeta, que retém 154 mil vezes mais gás carbônico na superfície Absurdo, do que o mano, planeta Terra. Obviamente, isso leva a temperaturas extremas que podem atingir os 465 graus Muita Celsius, coisa. quase tão quente quanto a lava que sai dos vulcões da Terra, o que ferveria Mais o quente interior que do seu Mercúrio, corpo né? É contra-intuitivo isso, né? além de te transformar em uma torrada ambulante. Como se tudo isso já não bastasse para tornar a existência de vida em Vênus um inferno, sua superfície possui visibilidade zero devido às grossas camadas de gases, e apenas caminhar com essa densidade toda ia te passar a sensação de tentar se mover com seu corpo imerso em um líquido muito espesso. E claro, todo esse efeito estufa é ocasionado pelos incontáveis vulcões que expelem boa parte desses gases tóxicos no planeta, também ocasionando tempestades de raios intensos e enormes rios de lava. E só de pensar que Vênus é o planeta mais próximo de nós, faz a gente perceber como até os planetas têm seus vizinhos problemáticos. O mais próximo de nós e no céu noturno, a olho nu, é a estrela, vamos colocar assim, que você vai olhar pro céu e vai ser a mais visível de todas, a mais bonita. Quando você olhar pro céu, você olhar uma estrela assim que não tá piscando
e você fala, caraca, ela tá brilhando muito, tá muito legal, isso aqui é o quê? Não é uma estrela, é um planeta, é Vênus, tá? Vênus é o... Receba o conhecimento aqui, É olha só. o corpo celeste mais brilhante que a gente tem a olho nu no céu noturno. É muito bonito Vênus de noite, cara. Muito legal mesmo, é muito lindo. Marte. O planeta vermelho é visto como a segunda opção para o ser humano habitar no sistema solar algum dia. Embora isso seja verdade, precisamos te mostrar a dura realidade de como seria a mínima possibilidade de viver em Marte. Vamos começar pelo que esse planeta oferece de bom. Uma temperatura diurna bastante agradável para os humanos, por volta de 20 graus Celsius. Dias que duram cerca de 25 horas e sua proximidade com a Terra. De resto, tudo que esse planeta tem a oferecer é um inferno para qualquer forma de vida. Marte tem uma gravidade próxima da Terra, tá? Não é tão diferente, pelo menos isso também. Mas é aquilo, não tem atmosfera também, né? Então tem esse problema aí. Situação de Mercúrio, Marte tem um campo magnético quase inexistente que possibilita a entrada de concentrações altíssimas de radiação solar, cerca de 40 a 50 vezes a média da Terra. Além disso, a atmosfera do planeta é tão fina que acaba dificultando a retenção de calor ou de pressão atmosférica em sua superfície, que é equivalente a apenas 0,6% da pressão da Terra. Isso resulta em noites de frio estridente no planeta vermelho, chegando a temperaturas de até 153 graus negativos. E novamente você seria transformado em um picolé aqui. Mas a baixa pressão atmosférica de Marte também faria seus fluidos corporais, como o sangue, ferver por ebulição, gerando uma das mortes mais dolorosas e horrendas que você poderia presenciar. No entanto, que tornaria um verdadeiro inferno viver nesse planeta, mesmo se a humanidade vivesse em cápsulas de contenção gigantes, seriam as constantes tempestades de areia. Essas tempestades podem cobrir todo o planeta e atingir uma velocidade de até 100 km por hora, além de durarem semanas ou até meses inteiros. Aí é interestelar total, né, essas partículas de poeira são tão minúsculas que poderiam adentrar facilmente seu traje de astronauta ou as cápsulas de contenção pela menor abertura possível, danificando toda a estrutura interna. E a menos que Marte passe por uma terraformação violenta e insistente, desista da ideia de tentar respirar sem seu traje aqui. Não vai a rolar, atmosfera rarefeita do planeta não só retém poucos gases em sua superfície, como a maior parte do ar é composta principalmente por gás carbônico e quase nada de oxigênio e nitrogênio. Cara, larga a mão, porque você fica pensando assim, ó, a gente vai morar, sei lá, numa tenda ali de contenção. Qualquer erro que der, qualquer erro ali. Você roda. Você roda. Eu vi Interestelar, eu senti o desespero dos personagens. Você acha que eu vou me propor, me submeter a um negócio desse? Jamais. Me dá mais 3 crises de ansiedade diferentes pra um negócio desse. Se você tentasse respirar isso, você começaria a sufocar imediatamente, desesperado por oxigênio. E a menos que você vestisse seu traje o mais rápido possível, você ia sucumbir à asfixia em poucos minutos. Pois é, já pode abandonar aqueles seus sonhos de viver em Marte, pois isso não vai acontecer tão cedo. Vamos deixar a galera aí, pode ir, galera, vai lá ver todos os problemas que pode dar nas cápsulas, não sei o que, vai lá desbravar pra gente. Eu e Léo não vamos ver isso, vai ficar aí pras outras gerações, entendeu? Pra ir pra lá. Mas vamos deixar o povo ir primeiro, explorar primeiro. Inclusive, a gente tá gravando esse vídeo aqui num dia muito especial. Numa semana muito especial ali pra astronomia, né, mundial ali, que foi logo após a missão Artemis, né? A gente conseguiu chegar muito próximo da Lua, né? Foi aquela missão pra visitar a Lua ali também. E a comunidade científica mundial estava comemorando bastante. Saiu fotos muito bonitas aí também. Júpiter. Agora vamos falar de Júpiter, o maior gigante planeta gasoso do sistema solar. Por ser um planeta escudo gasoso, onde toda a sua estrutura é composta por gases como hidrogênio e hélio, Júpiter não possui exatamente uma superfície sólida para você pousar com sua nave. Por isso, você ia descer nesse planeta atravessando toda a sua atmosfera astronômica até chegar em seu núcleo. Mas claro que, se tratando de Júpiter, não seria tão fácil assim. Como esse gigante gasoso é pura radiação, você certamente já encontraria seu fim depois de chegar a uma distância de 300 mil quilômetros da primeira camada de gases. Mas claro, vamos seguir adiante só pra ver o quão ferrado você estaria se entrasse nesse planeta. A gravidade de Júpiter é tão intensa que, ao entrar no seu campo gravitacional, você iria descer com sua nave em uma velocidade de 49 km por segundo. E essa velocidade só aumentaria, te sugando mais e mais pro interior do corpo celeste. Pra se ter uma noção, a gravidade de Júpiter é tão poderosa que ele consegue até mesmo desviar trajetos de cometas que poderiam atingir a Terra. Essa velocidade geraria uma pressão que, convenhamos, ia te
transformar em panqueca em menos de um segundo. E se por algum milagre você sobrevivesse à radiação, você já estaria morto aqui, pois nem mesmo cometas são capazes de resistir a essa força gravitacional. Conforme você fosse descendo, você adentraria a primeira camada de nuvens de Júpiter e, meu amigo, o pesadelo tá apenas começando. Você começaria a notar nuvens azuis que carregam cristais de amônia congelados, gerando temperaturas de até 153 graus negativos e ventos tempestuosos que atingem desde 360 até absurdos 1450 km por hora. Essas tempestades também estão tão carregadas de partículas que deixariam as tempestades de Vênus com inveja, pois uma única descarga dos raios de Júpiter poderia gerar energia o suficiente para abastecer até 2 cidades inteiras. Claro que isso ia fritar os circuitos da sua nave, te impossibilitando de ter qualquer controle sobre ela, que seria nada mais do que um pedaço de sucata à mercê dos ventos. Após mais de 150 quilômetros abaixo da primeira camada, é o mais profundo que a humanidade conseguiu explorar do planeta graças à sonda Galileu, em sua expedição de 1995. Abaixo disso, a luz do Sol mal consegue adentrar a superfície de Júpiter e sua temperatura cai mais ainda. Na segunda camada, os gases atingem um estado. Eu gosto que cada planeta tá ficando mais criativo, né? Ai, frio demais, quente demais. Aqui já é gasoso demais, te puxa demais. A própria Terra também é muito extrema pra vida em muitos casos, né, cara? Tem lugares que são frios pra caramba, né? A vida humana, por exemplo, muitas vezes não consegue sobreviver às temperaturas extremas, né, na Terra. Mas, claro, tem vida ali ainda, assim, né? A vida consegue se adaptar àquilo. É incrível, né? É só você pegar, por exemplo, quando teve as grandes extinções aí, né? Por exemplo, a extinção dos dinossauros. E aí, como que a Terra também ficou inóspita. Você sabe que isso é por exemplo, ele tá falando de Júpiter ser um escudo gravitacional pra Terra, né? Quando a gente tá procurando vida em outros planetas, isso é uma condição importantíssima que a gente procura. Porque a gente precisa de um sistema solar, né, um sistema planetário também, que tem ali, né, na sua região, na sua vizinhança, algum planeta tão grande o suficiente que vá servir de escudo para aquele outro planeta, porque isso elimina as interferências externas ali do universo, né, meteoros e tudo mais que pode cair ali e destruir, arruinar a vida naquele planeta, como já aconteceu na Terra, né? Crítico, onde o composto não é nem líquido nem gasoso, mas sim um intermédio dos dois. Por isso, você teria a sensação de estar nadando aqui, apesar de estar envolto em gases. Já na terceira e última camada, as coisas já são tão ridículas que você encontraria hidrogênio metálico, um líquido que é tão denso e quente que torna impossível seguir para a próxima camada, que seria o núcleo. Até hoje não dá para dizer se o núcleo de Júpiter é realmente sólido ou se é gasoso, mas o que sabemos é que o centro desse gigante pode atingir uma temperatura de 24 mil graus Celsius, que é umas 5 vezes mais quente do que a superfície do Sol. E a pressão nesse ponto é tão monstruosa que estudos indicam que seja cerca de 100 milhões de vezes mais forte do que a pressão atmosférica da Terra. Portanto, depois de sofrer com todos os desafios do gigante laranja, é provável que o que restou de você venha parar aqui, nesse núcleo infernal, se é que restou alguma coisa. Saturno. Embora Saturno não seja tão grande quanto Júpiter, todos devemos concordar que ele é o mais majestoso, graças aos seus icônicos anéis. Saturno é o segundo maior planeta do Sistema Solar e, assim como Júpiter, também é um gigante gasoso composto de hidrogênio e hélio com uma superfície quase sólida. E justamente seus anéis, que o torna tão magnífico, é o que também tornaria impossível a tentativa de sequer entrar na atmosfera do planeta. Os anéis de Saturno são compostos de bilhões de destroços de cometas, asteroides e cristais de gelo dos mais variados tamanhos, e você teria que ser um piloto espacial no nível de Star Wars para desviar de todos esses detritos. Não vai rolar. No entanto, mesmo um Han Solo da vida não conseguiria desviar de tudo isso, pois é suposto que a velocidade média desses destroços é de cerca de 70 mil quilômetros por hora. Então, é só entrar pelos polos, já que estão bem longe dos anéis, né? Ainda não seria uma boa ideia, pois os polos de Saturno possuem uma tempestade congelante colossal do tamanho de 2 planetas Terra. Essas tempestades possuem nuvens de amônia, como em Júpiter, e sua temperatura pode atingir os 178 graus negativos. Portanto, o melhor é arriscar a sorte com os asteroides mesmo. Ao descer pela primeira camada de nuvens em Saturno, você seria agraciado com a linda vista de nuvens roxas e vermelhas, graças à abundância de hidrogênio nesses gases. Pena que você não poderia apreciar essa visão por muito tempo, já que os ventos na camada superior de Saturno chegam a assustadores 1.800 km por hora, transformando sua nave em um pedaço de metal incapaz de estabilizar seu voo, e sem falar
torna suas temperaturas baixíssimas, que chegam quase no mesmo nível que a temperatura dos polos. Mas se você sobreviver às temperaturas impiedosas e à temperatura congelante, você vai passar para a próxima camada, que tem uma temperatura agradável de 0 graus Celsius. Tranquilo, só colocar um casaco e aproveitar a viagem. Mas, infelizmente, conforme você vai descendo, a pressão atmosférica sobe a um nível monstruoso, que é milhões de vezes a pressão da Terra, ao ponto de transformar hidrogênio em metal líquido, assim como em Júpiter. Então, sua nave certamente seria comprimida e estraçalhada em milissegundos e, mais uma vez, sua vida teria sido ceifada pelo planeta de anéis. Diferente de Júpiter, Saturno possui um núcleo meio sólido, como se fosse uma areia movediça composta de rocha, gelo e metal, e que é suposto ser 10 vezes o tamanho da Terra, com uma temperatura de até 12 mil graus Celsius, praticamente metade do calor do núcleo de Júpiter. Da próxima vez que você enxergar Saturno pelo telescópio, você ainda vai olhar para ele com a mesma admiração de sempre. Boa, porque ele é muito bonito. Dito isso, continua lindíssimo, ele é muito bonito, né? O telescópio Saturno é o melhor planeta para se observar mesmo. Delicioso depois de saber essas coisas sobre o planeta. Urano. Alguns dos títulos que geralmente se dão aos planetas Urano e Netuno são gigantes de gelo ou até planetas gêmeos, porque de fato eles são bem parecidos. Por isso, algumas das formas de se morrer em Urano são as mesmíssimas em Netuno, mas cada um também tem suas características únicas e algumas diferenças significativas, que vamos citar agora. Urano é o único outro planeta do Sistema Solar que possui anéis mais visíveis, por mais que muitas pessoas não saibam disso. Então, o mesmo problema enfrentado em Saturno também aconteceria em Urano, mas numa escala bem menor, pois os anéis de Urano são bem menores e mais finos. Assim que você entrasse na atmosfera do planeta e entender rapidinho o motivo de Urano ser considerado o planeta mais frio de todos no Sistema Solar. Sua temperatura média, ou seja, um meio termo que sua temperatura pode chegar é de 225 graus negativos. Claro que dá pra ficar ainda mais frio que isso, mas estamos falando apenas da temperatura que você sente logo ao entrar na atmosfera. Portanto, você sofreria o mais intenso de qualquer tipo de morte imaginável que seja decorrente do frio. Isso bem aqui, no primeiro gigante de gelo. Conforme você adentrasse mais o planeta, ia notar várias nuvens de gases compostas majoritariamente por hélio, hidrogênio e também metano, um gás prejudicial ao ser humano. O metano compõe míseros 2% da atmosfera de Urano, mas só essa concentração é mais do que suficiente para te matar sufocado em minutos, caso você pense em inalar esse gás. Depois de longos e tenebrosos 10 mil quilômetros abaixo desse deserto congelante, o ar ficaria extremamente denso e a pressão atmosférica 100 vezes mais forte do que a da Terra iria te transformar em panqueca mais uma vez. É até desanimador que a maneira mais recorrente de morte nesses planetas gigantes seja a pressão, mas é a realidade. Enfim, nessa profundidade de Urano, você já ia conseguir se aquecer um pouquinho, com a temperatura de 3.700 graus Celsius emanada do núcleo. Mas esse calor só... pouca coisa. Esse vídeo aqui é bom pra gente valorizar um pouquinho mais a Terra, tá vendo? Ah, que lindo, Léo. Mais conscientização aqui, entendeu? A alta pressão atmosférica gera uma visão que é assustadora, mas ao mesmo tempo estonteante. Urano é um dos únicos planetas onde você poderia ver uma chuva de diamantes. Isso se deve à quebra dos átomos de carbono no gás metano, que após ser extremamente aquecido e comprimido, se transforma em sua forma sólida, que é o diamante como conhecemos. O problema é que nessa profundidade, os ventos de Urano atingem velocidades de até 900 km por hora. Portanto, você ia apreciar a chuva de diamantes enquanto eles perfurariam sua nave com uma velocidade até superior a essa. Bom, ao menos você poderia ter uma das mortes mais lindas de todas nesse planeta, pois como humanos são compostos em até 18% de carbono, seu corpo também seria comprimido a ponto de se tornar um diamante. E aí, você acha que seria um destino final épico pra você? Cara, seria, mas agora chegamos ao último gigante de gelo do Sistema Solar e o planeta mais distante do Sol. Sim, realmente ele é bem parecido com Urano. Ambos têm praticamente a mesma massa, quase o mesmo tamanho, uma atmosfera rica em gases pesados com temperaturas negativas e as mesmas chuvas de diamantes ocasionadas pela alta pressão e temperatura do núcleo. Mas uma coisa que já diferencia os dois logo de cara é que Netuno tem anéis ao seu redor ainda mais finos e menores do que os de Urano. Então não seria tão difícil assim adentrar sua atmosfera se comparado ao seu irmão gêmeo. Você também não sabia que Netuno tinha anéis, né? Outro diferencial é a maior ausência de luz em Netuno, visto que ele é o planeta mais distante do Sistema Solar, tornando visibilidade um mero luxo assim que você desce até a superfície. Agora, uma grande diferença entre os gigantes de gelo é a velocidade dos ventos, que em Netuno é cerca de 2.000 km por hora, os ventos mais rápidos de todo o Sistema Solar e mais do que o dobro da
da velocidade do seu irmão gêmeo. E o pior, esses ventos não são apenas supersônicos, mas também turbulentos ao ponto de criar enormes vórtices giratórios. Se sua nave já ia parecer uma folha balançando ao vento em Urano, aqui ela seria menos do que isso. Nada mais do que um pedaço de metal congelado sendo brutalmente perfurado pelas rajadas de diamantes, que logo se tornaria um amontoado de sucata espalhado por todos os... No final vai ter que escolher um, hein, Isabela? Qual desses todos que foi apresentado aqui até agora? Qual que tá o melhor pra se visitar? Marte mesmo, né? Eu acho que é Marte mesmo. É Marte mesmo. Tem jeito mesmo. Eu queria ver a chuva de diamante, mas a que custo? Também é suposto de que pode haver oceanos em Netuno, mas esses oceanos estão naquele mesmo estado fluido supercrítico que comentei mais cedo, onde o composto não é nem líquido nem gasoso. Esses oceanos são feitos de vários produtos químicos diferentes, sendo água e metano os principais, e também são a camada final até o núcleo de Netuno, com uma temperatura que pode superar os 3.000 graus Celsius. Então, logo depois de você ser congelado como uma carne no freezer, o planeta ia te jogar na água fervente para te cozinhar e ceifar sua vida para sempre. Plutão. Embora não seja considerado um planeta, Tem até um easter egg. sim, um planeta, não podemos deixar de falar de Plutão, que geralmente está mais distante da nossa estrela do que o próprio Netuno. Maldito Neil deGrasse planeta Tyson. anão é menor até mesmo do que a Lua da Terra, mas mesmo essa pequena rocha ambulante tem algumas maneiras de acabar com você. Isso foi um grande problema pra gente na escola, né, Isabela? Quando Plutão deixou de ser considerado um planeta e a gente aprendia lá na escola, né, a decorar ali os planetas do sistema solar, sempre tinha Plutão no meio, né, cara? E aí sempre tinha essa dúvida. Plutão ainda é planeta? Plutão não é planeta? Porque ele, depois de um tempo, aí vivia surgindo lá os boatos. Não, voltou a ser planeta. Não, planeta não, mas não, agora voltou, não sei o que lá. E blá, blá. Plutão, se decida. Se decida, Plutão. Ficou difícil desse jeito, né? Você não conseguiria respirar por lá, visto que a atmosfera de Plutão é praticamente nula, composta por pouquíssimos gases, como nitrogênio e pequenas quantidades de metano e monóxido de carbono. Mas, além da asfixia, você também morreria porque seus líquidos corporais entrariam em ebulição por conta da pressão atmosférica extremamente baixa, cerca de 100.000 vezes menor que a terrestre. Mas a principal forma que você encontraria seu fim nesse mini planeta seria por causa do frio extremo, com temperaturas que atingem por volta dos 239 graus negativos. Afinal, sua atmosfera contribui para isso e ele está muito distante do Sol para ser aquecido. Sim, se Plutão fosse considerado um planeta, ele seria o mais frio do sistema solar. Então, nos primeiros segundos que você pisasse em Plutão, seu corpo começaria a congelar rapidamente e logo você seria afetado por uma hipotermia extrema. Em coisa de 3 minutinhos, seus órgãos entrariam em colapso e você já teria virado cosplay de boneco de neve. Caraca. A humanidade continua encontrando novos sistemas solares universo afora. E com isso, também surgem mais formas criativas de perdermos a vida em outros planetas. Então, se você gostou desse tema e quer saber como eu gostei pra caramba, meu mano, incontáveis planetas que temos por aí, perdidos no espaço, é só deixar seu comentário aqui embaixo. Muito bom o vídeo, hein? Vou deixar aqui na descrição pra você se inscrever. Comenta aí se você quer que a gente traga mais vídeos aí de astronomia também. Eu gosto, né? Eu sempre me amarro trazer vídeo de astronomia aqui, então... Leonardo tá... Não posso nem falar do jeito que ele tá aqui, tá animadaço. Se você quiser, eu trago mais. Comenta aí, pede aí que eu trago.